Oremos ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, uma vez mais nos encontramos em Tua presença, te damos graças por esta oportunidade que nos é dada de falarmos contigo. Te agradecemos por este dia que estás nos concedendo e também por estes momentos que iremos agora ter estudando a Tua palavra. Uma vez mais, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender, aceitar e colocar em prática em nossa vida o que nós aprendemos. Ó Pai, abençoa todos os que estudam conosco. Cada um tem a sua necessidade, o seu problema. Todos aqueles que nos escrevem pedindo orações, citando nomes, nós temos orado nas orações particulares e que Tu conheces cada um e conceda as bênçãos, Pai, conforme a Tua vontade. Pedimos também em especial que abençoe Selma Vale, o esposo Samuel, abençoe Cirlei Guarnieri, também Antônia Almeida. Ela está agradecida e parabenizando a filha Lígia, que está hoje completando mais um ano de vida. Que Tu abençoes, dê vitórias nas lutas também que ela enfrenta em sua vida. Abençoes Marisa de Oliveira Sequini, o Valmir, seu esposo. Abençoes também o Lucas de Oliveira Davi, Luana e todos os demais familiares da Marisa. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos agradecidos. Amém. Iremos continuar o nosso estudo esta semana. Nós estamos falando sobre estarmos completos em Cristo. Esse completo é a questão da nossa salvação. Ela já foi efetuada por Jesus na cruz do Calvário e não existe nada mais que possamos fazer para acrescentarmos méritos para a nossa salvação. A salvação, a todos aqueles que aceitam a Jesus, que confessam os seus pecados, que se batizam, a salvação é garantida. E a partir daí, nós então começamos a caminhar com Jesus, vivendo uma nova vida, aquela velha vida, aquele velho ser pecaminoso que existia em nós, deve morrer cada dia e nós vivermos para Cristo. E então, ontem, o apóstolo Paulo, ele falou aqui nesses versículos que nós lemos, em Colossenses 2, 16 e 17, ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo, a igreja é de Cristo. E essas coisas que Paulo cita aqui eram aqueles rituais que eram realizados no santuário terrestre, apontando para Jesus que haveria de vir. Estes sábados que são citados aqui são sábados cerimoniais que faziam parte das festividades, eram dias especiais que caíam em qualquer dia da semana e eram 7 sábados que tinham neste ritual lá do santuário. E estes 7 sábados caíam em dias diferentes da semana, mas o sábado, 7º dia, permanecia e sempre vai permanecer. Ele não foi mudado. Jesus mesmo disse que ele não veio para mudar a lei ou os profetas, que nem um tio ou um jota seria tirado da letra da lei. Então, nada foi alterado com relação aos 10 mandamentos, que são princípios eternos que Deus deu para nós, seres humanos. Não foi somente para os judeus. Essa lei, ela já existe desde a eternidade, desde quando Lúcifer pecou lá nos céus, cobiçou, é um dos mandamentos. E então houve aquela batalha no céu, Satanás foi expulso, juntamente com uma terça parte dos anjos, e ele veio parar aqui no nosso planeta, e aqui então Adão e Eva foram tentados, caíram, pecaram, e Jesus precisou vir e pagar a dívida, o escrito de dívida que diz aqui em Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo, esse escrito de dívida era a morte eterna que nós teríamos que pagar, morrer eternamente separados de Deus. Mas Jesus pagou esse preço, esse escrito de dívida foi pago por Jesus. E aqui em Colossenses capítulo 2, e nos versos 20 até o verso 23, irei ler com vocês, diz aqui a palavra de Deus: vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Então, estes ensinamentos estavam sendo levados para
os gentios que haviam se convertido ao cristianismo por judeus que também haviam se tornado cristãos, e eles achavam que ainda deveriam continuar praticando esses rituais que eram praticados no Antigo Testamento, especialmente ali no santuário terrestre. Eram sombras de coisas futuras. E é tanto que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, naquela sexta-feira, às 3 horas da tarde, o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo. O que isso significa? Significa que todo aquele ritual passou, acabou. Festas de luas novas, festas de sábados cerimoniais, enfim, todas essas coisas que o apóstolo Paulo cita aqui em Colossenses 2, versos 16 e 17, ninguém condene vocês pelo que comem, bebem ou por celebrarem certos dias santos. Vejam, ninguém condene vocês. Os judeus cristãos que vinham principalmente ali de Laodiceia, que fica a cerca de uns 20 quilômetros de Colossos, esses judeus cristãos estavam querendo obrigar os gentios que se converteram a praticar essas coisas. Então ninguém, diz aqui Paulo, ninguém condene vocês pelo que comem, pelo que bebem. Então nós temos agora, o nosso compromisso é com Cristo. Ele, pelo poder do Espírito Santo dele atuando em nossa vida, ele vai fazer com que este desejo pecaminoso que nós temos dentro de nós, este velho ser, esse velho homem, velha mulher pecaminosas, será eliminado pelo poder do Espírito Santo. E para isso, nós temos que buscar diariamente o batismo do Espírito Santo para que o Espírito Santo nos guie, nos mostre e nos oriente e nos ajude a vencer esses defeitos de caráter que porventura nós temos em nossa vida. E Paulo então, ele diz que vocês morreram com Cristo. Por que morreram com Cristo? Porque foram batizados, imersos, submergidos na água, e então foram sepultados quando foram imersos e ressuscitaram para uma nova vida quando foram tirados da água. É isso que simboliza o batismo. A circuncisão já não é, e não era naquela época já de Paulo, depois que Jesus veio, já não era mais necessário a circuncisão. Circuncisão física, que era feita no órgão genital masculino. Agora, a circuncisão é feita pelo Espírito Santo em nosso coração, quando nós aceitamos a Jesus. E como eu disse para vocês aqui essa semana, o batismo, ele substituiu a circuncisão. No Antigo Testamento, para fazer parte dos hebreus, da linhagem de Abraão, eles tinham que fazer este corte na pele que fica embaixo do órgão sexual masculino, que é necessário fazer um corte, e então a pessoa estava marcada, que agora pertencia, era também descendente de Abraão. Mas o próprio Paulo diz que hoje nós somos descendentes de Abraão pela fé. É o Israel espiritual. Todo que aceita Jesus Cristo passa a ser parte do Israel espiritual. E quando as pessoas, naquela ocasião, faziam ainda, depois que Jesus veio, deu a sua vida, morreu pelo ser humano, voltou para os céus, depois que tudo isso aconteceu, as pessoas que continuavam praticando esses atos, que já não eram mais necessários, Paulo chama de rudimentos do mundo, princípios elementares do mundo, é o que Paulo fala. Então, irmãos, o nosso foco, a nossa mente tem que estar voltada para Jesus. Ele é todo suficiente, ele é o único que pode perdoar os nossos pecados e nos salvar. Mas para isso nós precisamos aceitá-lo em nossa vida. Não existe nada que nós possamos fazer que vai contribuir para que sejamos salvos. Muitas pessoas pensam assim: eu guardo o sábado, eu vou ser salvo. Eu devolvo o dízimo, eu vou aos cultos, eu ajudo as pessoas. Isso não conta, irmãos, isso é fruto da pessoa que está em Cristo. Isso é uma coisa natural que vai acontecer na vida da pessoa. Ela não vai fazer isso para poder
achar que fazendo isso está sendo salva. Então, eu tenho certeza que muitos que nos acompanham ainda pensam que é necessário fazer alguma coisa para ajudar na salvação. Não, nós fazemos porque fomos salvos. Nós fazemos porque o Espírito Santo nos mudou, nos transformou. Nós somos uma nova criatura. É por isso que nós fazemos as coisas que a Bíblia pede que nós façamos. O que nós precisamos, irmãos, é procurar ter comunhão com Deus todo dia, estudar a Bíblia, orar e também testemunhar, falar a outras pessoas da salvação que existe em Jesus. É isso que faz com que nós tenhamos plena certeza de que nós estamos salvos e estaremos salvos quando Jesus voltar. Então, o que nós precisamos aprender é que coisas que nós aprendemos lá no passado e que achávamos que tínhamos que fazer isso e aquilo, não, fazemos porque Jesus nos salvou e Ele nos transformou. Ao longo da história cristã, desde quando Jesus veio, muitos estudiosos da Bíblia, muitos pregadores, têm caído na tentação de fazer declarações religiosas que usurpam o papel do Espírito Santo em guiar o crente quanto ao significado das Escrituras. No entanto, Jesus é a verdadeira fonte da qual brota a verdade bíblica, conforme ensinado por Paulo e pelos demais escritores da Bíblia. Nós temos relatos bíblicos que nos mostram que a partir do momento em que a profecia das 70 semanas estava se cumprindo, que Jesus, no início da 69ª semana, ele foi ungido. E então, no meio da semana, o sacrifício cessou. Por quê? Porque Jesus, ele morreu. Isso está relatado em Daniel, capítulo 9. E depois, então, no ano 34 da nossa era, que terminaram os 490 anos proféticos, essa profecia, ela então selou o destino do povo judeu que rejeitou a Jesus, apedrejando Estevão, que foi o primeiro mártir cristão. Então, tudo aponta para que nós hoje temos a oportunidade de nos voltarmos para Jesus, confessar a Ele os nossos pecados e ser aceito pela graça, ser aceito por Jesus, ser perdoado dos nossos pecados e vivermos uma nova vida com Cristo. Nós agradecemos a vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Amanhã vamos retornar para dar sequência, ou melhor dizendo, para finalizar o estudo dessa semana. Já é quinta-feira hoje, a semana já está acabando. Que Deus abençoe a todos e que nos dê um bom dia.